Outro olhar. A apresentação, Kleber Benvenu. Olá, bom dia família Bandeirantes, bom dia para você que nos escuta na intimidade do rádio ou também que nos acompanha pela internet. O nosso Outro Olhar de hoje vai ser lançado lá para a fronteira do estado, mais especificamente para Uruguaiana, uma cidade símbolo com características muito típicas, uma linda história numa região fronteiriça, divisa com a Argentina, com a cidade de Paso de los Libres. Uruguaiana mudou muito nos últimos anos, com a chegada dos free shops, com o aumento do fluxo aéreo, também muitas mudanças na própria cidade. E o nosso convidado para falar sobre isso é um dos protagonistas dessas mudanças todas nos últimos anos, o prefeito de Uruguaiana, Rony Mello. E claro, recém-passada a eleição, nós vamos falar também um pouco sobre política. Rony está encerrando o seu segundo mandato como prefeito, para o qual ele foi reeleito com mais de 70% dos votos, e agora fez o seu sucessor, Carlos Delgado, todos do Progressistas, o PP, colocando o seu grupo político aí num ciclo de 3 mandatos em sequência. Rony é advogado de formação, também foi vereador, certamente hoje é uma das figuras políticas mais promissoras do Estado. Bom dia, prefeito Rony, tudo em paz? Bom dia Kleber, bom dia a todos que nos acompanham pela essa tradicional emissora Bandeirantes, e um prazer estar participando do teu programa, dizer da minha alegria, da honra e gratidão, porque realmente quando é para falar de Uruguaiana, quando é para falar da fronteira oeste, a gente sabe que a gente é um tanto emotivo e orgulhoso, né, de levar as informações aqui da nossa terra para os demais gaúchos e pelo Brasil afora. E tu sabe que a turma da Grande Porto Alegre, mesmo lá da Serra, de onde eu venho, a região de vocês mesmo é muito diferente, né, Rony? Às vezes a gente não conhece muito as práticas, conhece de ouvir falar, não conhece na realidade. A começar, tu tá com uma boina aí que é muito fronteiriça, né? A começo de conversa, né? É verdade, não, e a gente propositadamente escolheu esse espaço aqui, que é um espaço hoje que, inclusive, tem sido referência nesse momento novo que a Uruguaiana está vivendo do turismo, com a implantação dos free shops, com essa ampliação dos voos regionais, recebendo pessoas de tudo que é lugar do mundo, do Brasil e do Rio Grande do Sul. A gente está aqui ao fundo com o nosso quadro da retomada, né, Uruguaiana, que em 1865 a gente costuma dizer que foi o início do fim da Guerra do Paraguai, onde Dom Pedro II, com os presidentes da Argentina e do Uruguai, o Mitre e o Flores, expulsaram os paraguaios. Está ali o coronel Estigarribia, que era o braço direito do Solano Lopes, se entregando, inclusive essa espada está aí no Centro Cultural Pedro Marini até os dias de hoje. Me conta ali a configuração, porque até antes de Barra do Taquari ali, Uruguaiana é quase uma tríplice fronteira, né, Rony? Explica para nós aí como é que é as divisas de Uruguaiana, o que corta com o que aí, para quem não é daí entender direito. Na verdade, Uruguaiana, pelo Rio Uruguai, ainda é uma tríplice fronteira, né? Por que pelo Rio Uruguai? Porque justamente a Barra do Quaraí, ela foi emancipada há 29 anos, né, de Uruguaiana, inclusive está de aniversário essa semana, e essa tríplice fronteira, ela basicamente é Uruguaiana, Brasil, né, Paso de los Libres, Argentina, e Beja União, que é Uruguai. Ou seja, considerada até hoje uma tríplice fronteira, portanto. E me conta, tu começaste a falar aí, Rony, qual é hoje a situação da fronteira aí, toda a fronteira oeste? Como é que tu enxerga a situação econômica, social? Durante muito tempo se falou do sofrimento dessa região, dos problemas econômicos. Qual é a situação geral aí, econômica, social, que tu resumiria hoje? Eu sou suspeito em falar, viu, Kleber, uma vez que eu nasci e me criei aqui, então a gente acompanha já há muitos anos esses bons e maus momentos, não só da Uruguaiana, mas da região da fronteira oeste, mas especialmente esses últimos 8 anos como prefeito, né, tu citasse o período de vereador, mas principalmente os 8 anos como prefeito, convivendo com os demais prefeitos, fui presidente da Anfros, estou presidente do Codepampa, do consórcio aqui, que abrange não só os municípios da fronteira, mas também do Pampa, e eu posso te dizer assim, os problemas ainda são inúmeros, né? A gente precisa desenvolver mais
a nossa região em todos os sentidos, seja na área da saúde, mas isso, por exemplo, na saúde, a gente já vem conseguindo aos poucos amenizar os impactos. Por quê? Porque hoje a gente tem a Universidade Federal do Pampa aqui, que todos os anos forma médicos, forma enfermeiros, fisioterapeutas, aqui é o polo de saúde, por exemplo, né? Mas eu poderia citar outras áreas de outros campos da universidade aqui na região. Então, aos poucos, a gente vai reduzindo esses impactos. Obviamente, a gente precisa de políticas públicas para atrair e convencer muitos desses jovens, né, sejam eles médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, educadores físicos, farmacêuticos, a permanecerem aqui. Hoje, por exemplo, para tu teres uma ideia, Uruguaiana, a gente tem uma política pública onde nós, basicamente, para todos entenderem, a gente dobra a bolsa para aqueles que optarem fazer, né, a residência em qualquer lugar do Brasil e depois virem trabalhar em Uruguaiana pelo mesmo período em que receberam o auxílio do município. Então, a gente está procurando criar mecanismos para atrair, né, esses jovens que estão aqui estudando a permanecerem, como digo sempre, não só em Uruguaiana, né, mas no Itaqui, no Alegrete, São Borja, Quaraí, Santana do Livramento, Barra do Quaraí. A gente tem procurado se fortalecer e esse trabalho que a gente fez na Anfro esses últimos anos realmente chama atenção, inclusive de nós, de forma repetida, irmos a Brasília, o que era raro, irmos juntos, né, buscar conquistas para a fronteira, e não única e exclusivamente para uma cidade. Criar um bloco político mais forte, né? Sinal de maturidade política aí dos prefeitos, né? E isso acabou fazendo também que a gente fosse visto, né, pelo governo do estado, por lideranças, sejam eles senadores, deputados federais, deputados estaduais, embora a gente tenha aqui na região o deputado Frederico Antunes, que é o nosso representante, obviamente, mas isso acabou chamando a atenção porque esse trabalho conjunto só fortalece, né, a região, o que muitas vezes no passado, né, e eu constatei isso muitas vezes, de nós irmos sozinhos, né, de forma individual, onde tudo fica mais difícil, né? Vocês têm, claro, um desafio da distância aí, né? Territórios muito longos, distante da grande Porto Alegre, então esse é um desafio natural, logístico, né? Mas tu sabe, Kleber, que, bueno, hoje, talvez nem todos saibam, mas Uruguaiana, através do aeroporto Rubem Berta, foi um dos aeroportos que entrou naquele pacote, né, na última gestão do ex-presidente Bolsonaro, onde a CCR é responsável pelo nosso aeroporto. Então, hoje a gente tem voos, obviamente, com o Salgado Filho, o aeroporto Salgado Filho em Porto Alegre, retomando suas atividades. Nós, em breve, deveremos estar novamente tendo voos diários de Uruguaiana a Porto Alegre, o que hoje acabou se reduzindo para 2, 3 dias da semana. E a expectativa é que a CCR está muito próxima de finalizar uma obra nas áreas de reza, que eles chamam, né, nas áreas de escapamento, para que a gente possa retomar novamente o voo Uruguaiana-São Paulo, que, assim como Porto Alegre, já vinha sendo um sucesso. Então, isso muda bastante, né? Não, e sem contar que essa obra vai nos possibilitar sonhar um pouquinho mais. Eu digo aí em internacionalizar novamente o aeroporto, quem sabe pensando num trabalho, né, Buenos Aires, Porto Alegre, com conexão, com a parada em Uruguaiana. Então, tudo isso já vem sendo trabalhado há algum tempo. O que mudou com os free shops, Rony? Conta, eu vou te pedir até uma coisa diferente, prefeito. Explica o que é os free shops, né? Qual é a capacidade autorizativa de uma cidade ter um free shop? O que isso significa? Primeiro, e depois conta o que mudou aí em termos de negócios para a Uruguaiana a chegada dos free shops. Bueno, eu vou, de forma bem sucinta, eu vou dizer o que a gente viveu a vida toda, né? Free shop, ele sempre foi conhecido para os brasileiros em Rivera, no caso Uruguai, né? Os famosos free shops de Rivera, Uruguai, por muitos anos, muitos de nós fronteiriços, gaúchos e brasileiros de todos os lugares visitavam, né? E visitam até os dias de hoje ali a fronteira seca com Santana do Livramento. E alguns anos atrás, já mais de uma década, se começou um trabalho de busca de nós tentarmos equilibrarmos isso. Um trabalho que começou no Congresso Nacional e que demorou quase 10 anos, que muitas vezes, né, as pessoas
até faziam chacota da gente, já vem vocês aí falar desse assunto novamente, mas... Foi até que deu, né? Nunca desistiu, inclusive fazer aqui, a gente tem que fazer justiça àquelas pessoas que trabalharam, trabalharam num assunto para que ele se viabilizasse. E a senadora Ana Amélia Lemos, o próprio deputado Frederico Antunes, vários parceiros que na época literalmente tiraram do papel. E os free shops acabaram sendo implantados em alguns anos atrás em Uruguaiana, foi a primeira cidade a receber as primeiras lojas. Hoje, para vocês terem uma ideia, quem está nos assistindo, a gente já tem 12 lojas de free shop. E o mais legal, Kleber, o mais interessante, isso que além de mudar a característica, a realidade, porque é importante deixar claro, Uruguaiana vai ser, para a vida toda, uma cidade genuína, que depende do seu setor primário, depende da sua agricultura, depende do arroz. Uruguaiana é a maior produtora de arroz do Brasil. Uruguaiana que tem aí uma pecuária, né, que também tem uma das melhores genéticas, né, do país, por que não dizer do mundo. Uruguaiana que é do cavalo crioulo, Uruguaiana que é do comércio exterior, mas os free shops chegaram realmente e deram, né, causou um alvoroço aqui, como diz o gaúcho. E hoje, para tu teres uma ideia, Kleber, hoje 70% do que é consumido nos free shops são de turistas, ou seja, são de pessoas que vêm ou do país vizinho, né, ou que vêm de outras cidades aqui da fronteira oeste. Motivadas pelo free shop. Sem dúvida, alavancada pelos free shops. Então, hoje os free shops deram uma outra cara para a cidade, gerando emprego, gerando renda, movimentando o setor gastronômico, a rede hoteleira nem se fala. E, consequentemente, o que era um medo, diga-se de passagem, num passado distante, inclusive, eu quero puxar quero puxar o assado, né, para o nosso lado. Diga-se de passagem, em 2017, quando a gente entra na prefeitura, nós mudamos a regulamentação dos free shops, que até então, vamos dizer assim, inviabilizava todo e qualquer investimento local. Então, a gente tinha aquela ideia de que os free shops prejudicariam o comércio local, o que foi o contrário. Ao contrário, sem sombra de dúvidas. A gente substituiu a taxa de comércio por uma taxa única, reduzimos a questão dos valores com relação à área construída, e hoje, obviamente, com exceção de uma rede, que é uma rede mundial, conhecida por todos, né, que é a Dufry, todos os demais free shops são genuínos, são nossos, de empreendedores, de empresários locais. E sem problema de ter uma grande rede também, né? Porque é bom. Sem dúvida. É importante deixar claro, toda e qualquer rede, de qualquer lugar do mundo, do Brasil, do Rio Grande do Sul, são todos bem-vindos. Mas nós tivemos essa preocupação de incentivar e fomentar que o empresário local pudesse, né, nos proporcionar suas lojas de free shop. E vou te dizer e aconteceu. Hoje, são as lojas, não deixam a desejar absolutamente nada para qualquer outra loja de free shop em qualquer outro lugar do mundo. E aí eu falo do Bar Free Shop, falo do Central Free Shop, do Brasil Free Shop, do New York Free Shop, da Bambino, agora tem mais umas novidades chegando. Enfim, quem ganha é a população local e quem nos visita, que nos dá a chance de... Eu digo assim, a gente não vai virar Gramado da noite para o dia, né? Que a gente está sempre aprendendo com Gramado. Eu brinco com o Diogo, meu amigo uruguaiense, prefeito de Bento Gonçalves. Eu brinco, a gente não vai virar Bento da noite para o dia, mas... Já estamos no jogo. mas a gente está aprendendo e está dando uns passos importantes, e cada vez a gente está atraindo mais pessoas para conhecerem a nossa terra. E que, diga-se de passagem, viu, Cleber? Quando a gente fala em Uruguaiana, eu não sou egoísta. Eu estou sempre preocupado em trabalhar em conjunto com os nossos amigos prefeitos da região, embora a distância muitas vezes acabe atrapalhando um pouquinho. A nossa região aqui, para as pessoas entenderem, é muito diferente da região da Serra, dessa região de Lajeado, Arroio do Meio, né, do Vale do Taquari, onde os municípios são muito próximos uns dos outros. Aqui o município mais próximo fica a 80 quilômetros, né, o segundo fica a 140 e assim sucessivamente. Mas mesmo assim a gente faz todo um esforço para tentar vender a região.
Ô, prefeito, me conta um pouquinho, tu já chegaste a falar aí, por exemplo, uma das tuas atitudes sobre o free shop. Tu concluis aí um ciclo de 8 anos como prefeito de Uruguaiana, reeleito com mais de 70. Que idade tu tens, prefeito? Eu agora estou no... Fiz 42 anos. Parece 41. Parece 41. Pois é, 42 anos, novo, prefeito reeleito. Quer dizer, olhando 8 anos, claro que não dá para resumir num programa, né? Mas qual tu entende que tenha sido aí teus grandes legados para essa mudança de ciclo que a cidade viveu? Poderia falar de inúmeras obras aqui, viu, Kleber? Inúmeras. Poderia falar dos free shops, da obra da Orla do Rio Uruguai, dos parques temáticos, dos parques, dos nossos parques termais que estão chegando. Tá? A gente hoje já tem uma proposta de parceria público-privada para, a partir do ano que vem, a gente fazer as perfurações e tornar isso uma realidade, que também vai mudar a realidade local para melhor. A energia eólica que está chegando, hoje a gente tem grandes parques fotovoltaicos em Uruguaiana, a Avenida Setembrino de Carvalho, que foi a maior avenida de infraestrutura construída na história do município, que recentemente entregamos. Mantivemos o hospital aberto, firme, retomamos serviços importantes de cardiologia, mantivemos a oncologia, que é regional, inclusive. UTI neonatal, a gente tem uma das UTIs neonatais, uma das poucas do Rio Grande do Sul, referência para todo o estado. Poderia falar de educação, que eu sou suspeito, implantamos aqui, investimos pesado em robótica para essa nova geração. Em segurança, que eu sou suspeito também falar, porque muitas vezes as pessoas se surpreendem, mas como é que pode uma cidade de fronteira como Uruguaiana ser tão segura? Porque aqui a gente trabalha de forma integrada, seja a Guarda Municipal, através da Ronda Ostensiva, a ROMU, com a Brigada Militar, com a Polícia Civil, com as demais instituições de segurança. Então, hoje tu pode tranquilamente, embora seja uma cidade de fronteira, tu pode sair 10, 11 horas da noite com a tua família, caminhar, passear, que tu com certeza não vai ser surpreendido, porque a gente tem esse trabalho conjunto. Mas poderia falar de tudo isso, viu, Kleber? De obras, de conquistas. Sim, tu está dizendo que não é uma coisa só, né? Embora tenhamos nossos problemas, diga-se de passagem, não são poucos, muita coisa a ser feita. Mas o maior legado, eu vou te dizer o seguinte, o maior legado, na minha humilde opinião, eu vejo sempre falar, né, uma palavra que hoje em dia se repete muito, o sentimento de pertencimento. A comunidade, né, a autoestima da comunidade, a alegria, o desejo... Isso aí é poderoso, né? O desejo de entender que o que é seu vai muito além da porta da sua casa, cuidar da sua calçada, cuidar de coisas lindas que a gente tem na cidade, como a Praça Barão do Rio Branco, como o Parque Dom Pedro II, que vai ter a Califórnia da Canção Nativa daqui a alguns dias, de 11 a 14 de dezembro. E, enfim, cara, eu acho que esse sentimento de pertencimento, porque Uruguaiana, quando a gente assumiu a prefeitura em 2017, desculpa ser repetitivo, tu é um que sempre ouve isso de mim, não tinha água na prefeitura, não tinha era uma crise grande, né? Não tinha telefone, nós não tinha salários atrasados, nós tínhamos uma única ambulância. Eu conto essa história, ela é muito folclórica, mas ela é verdadeira. Nós, no segundo, terceiro dia, eu me recordo como se fosse hoje, o Tonico Fagundes, que é uma figura, uma liderança aqui no setor primário, ele entrou pela minha porta do gabinete, assim, e me entregou um giroflex. Agora, pelo menos, a nossa ambulância vai ter um giroflex. E isso tudo é verdade, a gente passou um processo muito duro, tivemos nossas contas bloqueadas ali nos primeiros meses, enchente, seca, mais a pandemia que vem. Poderia me queixar e dar desculpa para não fazer nada, Kleber, mas com um grupo de trabalho maravilhoso, com pessoas abnegadas, pessoas apaixonadas, como nós somos por Uruguaiana, acredito que, embora, né, a gente ainda tenha nossos problemas, graças a Deus, a gente avançou muito. Qual é o principal desafio que sobra aí para o seu Carlos Delgado, que vem pela frente? Essa questão da saúde a gente tem que seguir batendo, né? É permanente. A gente sofre aqui, com relação a algumas especialidades, que não é algo de Uruguaiana, é o Brasil todo, muitas vezes. A gente tem um trabalho muito pesado de inclusão com a gurizada, com qualquer deficiência que for, espectro autista. A gente trabalha muito, a gente tem um projeto aqui chamado Movimento, com todo um grupo multidisciplinar, mas a gente ainda sofre com a falta, por exemplo, de um neuropediatra, que é necessário. Mas é um trabalho que ele vai ser tocado, sem sombra
de dúvidas pelo Carlos. Outra coisa é a questão da infraestrutura, a gente tem que avançar cada vez mais nos bairros, nas vilas, com ruas pavimentadas. O Carlos é um que nas suas propostas agora, durante essa caminhada de eleição, ele tem desejo de trazer também algo que não é novo no mundo, mas no Brasil, em termos de tecnologia, ainda é muito discreto, que é a questão do concreto, que a gente vê muitas vezes dentro da Argentina, do Uruguai sendo usado. Então, inclusive, que isso acaba barateando, né, o investimento. Enfim, tem muitas coisas para fazer ainda, mas a gente está no caminho certo. Agora, Rony, vocês conseguiram aí trocar também, fazer uma troca geracional, né? Sem pisotear o passado, mas quer dizer, Uruguaiana, até Alegrete também, o Márcio Amaral, agora com o Gess, tem um pouco essa batida de uma nova geração aí de políticos que chegou na fronteira. Isso tem repercussão no jeito de governar, né? Ah, sem dúvida, sem dúvida. E essa forma de trabalhar muito parecida aconteceu em São Borja, com o Eduardo e o Boca, o próprio Márcio e o Jesse, no Alegrete. A gente tem algumas situações muito parecidas com a nossa aqui da Uruguaiana, e não é aquela coisa do apego. Eu vou te dizer assim, Kleber, a palavra poder, ela me assombra um pouco, porque eu acredito que quando tu acaba, né, querendo determinada coisa por muito tempo, sem dar oportunidade para outro, sem renovar o ciclo, tu acaba, né, trazendo alguns prejuízos, inclusive de ordem pessoal, mas principalmente para a comunidade. Então, aqui em Uruguaiana, e assim como outros municípios que a gente está vendo, a gente teve essa preocupação, não é simplesmente fazer o sucessor, mas criar uma dinâmica de trabalho em que as pessoas, independente de quem esteja à frente da prefeitura, ela escolha o melhor projeto. E a gente vê muito isso na Europa, vê em outros continentes, muitas vezes prefeitos passando desapercebidos pelas comunidades. Por quê? Porque as pessoas, elas querem o projeto, e é a preocupação que a gente teve todos esses anos. Nós oferecer, indicar um projeto que a gente nunca escondeu de ninguém, que nós iríamos sofrer, e teria muito sacrifício, mas que se todos acreditassem, nós com certeza a gente conseguiria sair primeiro do buraco, né, que a gente entrou, e consequentemente fazendo as correções e as melhorias, e o terreno ele está bem pavimentado para o Carlos fazer essa cidade crescer cada vez mais. Eu ia dizer, apresenta para o Rio Grande aí rapidinho, até quem nos vê pela internet, enquanto isso vai passar algumas imagens da campanha de Uruguaiana e do próprio Carlos Delgado. Apresenta quem é o Carlos Delgado, esse prefeito aí que tu estás legando para o Rio Grande conhecer. O Carlos Delgado, ele é um jovem que a gente se conheceu em 2014, um cara assim que a gente tem muito em comum, né? Embora, obviamente, ele tenha a personalidade dele. É um cara que ele não foi escolhido por mim, diga-se de passagem, foi escolhido pelo grupo, porque ele é uma liderança que tem o respeito de todos. É um cara que tem muita paciência, é um cara que gosta de dialogar por demais, todo e qualquer assunto. Ele é advogado também de formação, né? Era vereador, né? Foi teu secretário. Isso, foi vereador, líder do governo, secretário de Desenvolvimento Econômico. Basicamente, assim, para que todos entendam de forma bem curta o objetivo, tudo isso que eu citei anteriormente, o Carlos esteve junto, como vereador ou secretário. Ou seja, a escolha dele acabou se tornando muito fácil e justa. E a gente tem plena convicção, não é uma continuidade. Ele vai fazer, tomara a Deus, muito mais do que a gente fez até o dia de hoje, porque o Uruguaiana e a fronteira oeste merecem. Prefeito, como é que a enchente pegou aí, essa última grande enchente? Qual foi a consequência? Como é que bateu em Uruguaiana? A Uruguaiana tem uma característica, né, Kleber? É sempre importante explicar para as pessoas. Uruguaiana, toda a água do Rio Uruguai, a gente sempre procura avaliar, sempre a gente está analisando as cabeceiras, como a gente diz. Toda a água que vem de Santa Catarina,
parte da região central, desemboca aqui em Uruguaiana, São Borja e Itaqui, Uruguaiana. E para baixo da gente aqui, em direção ao Rio Uruguai, a gente tem uma represa. E muitas vezes a represa segura a água lá e vem a água descendo daqui. Então, o São Borja e Itaqui, Uruguaiana, acabam virando um lago, literalmente, o que acaba nos trazendo qualquer tipo de dor de cabeça que vocês imaginam. Graças a Deus, assim, nunca tivemos problema, nunca tivemos vítimas. Não tem como comparar com a nossa tragédia que a gente, né, acompanhou de perto e sofre e vai nos acompanhar para o resto das nossas vidas, o que aconteceu na região metropolitana, né, no Vale do Taquari, na região de Bento, né, isso é até difícil até os dias de hoje de falar, de comentar. E Uruguaiana sempre trabalhou de forma conjunta com o Exército, comunidade local, Defesa Civil, no remanejamento com muita antecedência. A gente consegue prever, né, com antecedência e consegue fazer essa remoção das famílias. Hoje a gente tem nossos abrigos, diga-se de passagem, com tudo que aconteceu nesses últimos anos, com todo, levando em consideração os planos de prevenção de incêndio, né, os PPCIs, todos eles, né, estruturados e recebendo as famílias. A gente costuma dizer, né, Kleber, que nunca vai ser igual a nossa casa, mas é uma coisa interessante, assim, ó, se tu vai num abrigo nosso em época de enchente, tu não consegue ver tristeza, por incrível que pareça, porque a comunidade se mobiliza de tal forma, leva um pula-pula, a gente faz tudo para a gurizada ter o bom do melhor, seja café da manhã, almoço, café da tarde, janta, brincadeiras lúdicas, a gente pega eles no ônibus, leva para o colégio, no contraturno, leva para visitar outros lugares do município, e talvez, né, por incrível que pareça, em dias que a gente não enfrenta isso, fica mais difícil. Então, a gente procura tornar os dias menos doloridos, principalmente da vida das crianças. E agora, isso está muito próximo de terminar, diga-se de passagem, tá? A gente criou uma política pública, onde o loteamento, um condomínio chamado Dr. Olavo Rodrigues, está com as suas praticamente 441 casas já prontas para receber todas as famílias, sendo que metade dessas casas são para as famílias de zona ribeirinha, onde a gente já vai resolver boa parte do problema, e a contrapartida, a obrigação de fazer do município é justamente criar mecanismos, seja de cercamento através de cercas propriamente ditas, ou cercamento eletrônico, ou ronda 24 horas, para que essas áreas não sejam reocupadas. Então, é uma mudança de cultura muito difícil, né? Algumas pessoas ainda insistem em não querer saírem desses espaços, mas a maioria já se convenceu. São sucessivas enchentes. Olha, eu já me perdi de quantas enchentes a gente teve nos últimos 10 anos. É um negócio fora do comum, algo que acontecia, vamos dizer assim, de 4, 5 e 5 anos. Hoje, todos os anos, praticamente, isso se repete. E a maioria dos próprios moradores, agora, nessa última enchente, eles me vieram confidenciar. Olha, não dá mais, a gente está cansado, está esgotado, a gente perde as nossas coisas muitas vezes, e a gente não tem mais força justamente para resistir à natureza. Então, graças a Deus, eu acho que as coisas... Vai ter um ou outro que vai querer resistir. Mas a grande maioria está convencida, sem contar que esse projeto habitacional, eu falei em 441, mas tem aí mais algumas centenas de casas nos próximos meses, para o ano que vem, que vai nos dar a condição de remover, se não na totalidade, principalmente aquelas famílias que são as mais atingidas logo que a enchente chega em Uruguaiana. Prefeito, para a gente ir concluindo, uma curiosidade para quem não vive em região fronteiriça, a relação de vocês com Libres é uma relação permanente, cotidiana, ou é cada um de um lado, essa fronteira distancia mesmo estando do lado? As intendências, as prefeituras, olha como é a casualidade, quem está nos vendo aí no programa, a gente não combinou isso, diga-se de passagem. Ontem esteve em Uruguaiana, aqui na prefeitura, o intendente de Passo Los Libres, o Martim Ascua, que carinhosamente a gente chama de Tincho, inclusive Boca Juniors fanático, secou o River Plate contra o Atlético Mineiro esse outro dia, e é meu amigo particular, a gente tem uma baita convivência. Vocês se dão. A gente trabalha principalmente as questões culturais,
e de desenvolvimento, né, econômico das nossas comunidades, porque as comunidades dependem umas das outras. Agora, tem coisas que fogem realmente à nossa alçada, muitas vezes, onde os governos centrais acabam de uma forma até desconhecendo a nossa realidade. Agora mesmo vieram com esse assunto do pedágio na ponte de Uruguaiana, coisa que, pelo menos, todos fomos surpreendidos, né, sem nos darem maiores explicações, só largaram o assunto, e isso acabou gerando uma certa confusão aqui, né, tu é a favor, tu é contra. Então, essas coisas devem ser mais conversadas, principalmente aquelas que têm impacto direto dentro da comunidade de Paso de los Libres e Uruguaiana. Mas as nossas comunidades aqui, a gente divide, compartilha muita coisa, inclusive o carnaval fora da época de Uruguaiana, diga-se de passagem. O pessoal muitas vezes pergunta, né, Clema, como assim carnaval lá na fronteira oeste? Por que esse carnaval de Uruguaiana é tão famoso? Vou explicar. Anos 50, a gente teve aqui uma unidade dos fuzileiros navais, que durou quase 30 anos. Inclusive, meu pai foi fuzileiro naval nesse período, e muitos cariocas, na época, vieram para Uruguaiana e resolveram ficar. Constituíram suas famílias, né, geraram seus frutos e trouxeram o carnaval para Uruguaiana. E o detalhe, esse carnaval que eles trouxeram para a Uruguaiana se esparramou, como diz o gaúcho, se espalhou pela Argentina e pelo Uruguai. Então, hoje, a gente tem grandes eventos de carnaval dentro da Argentina, do Uruguai. Isso acaba movimentando toda uma rede, né? Toda uma rede, porque hoje os nossos carnavalescos, muitos dos nossos profissionais do carnaval da Uruguaiana vão trabalhar dentro da Argentina, vão trabalhar dentro do Uruguai, e vice-versa, né? O argentino sempre é muito presente no carnaval da Uruguaiana, seja para assistir ou participar efetivamente. Caro amigo, e para encerrar, prefeito reeleito, 41 anos, e daqui para frente, professor, depois de dezembro, planos políticos aí? Tá pensando? Já pensou? Tô de mala e cuia pronta, né? Não, na verdade, não está sendo fácil essa transição, né? Para quem me conhece, sabe que eu sou muito enraizado em Uruguaiana, tirando um período bem pequeno, eu morei praticamente toda a minha vida aqui. Minha relação com meus pais, com a minha irmã, com meu afilhado, com meus amigos de bairro, de colégio, de faculdade, tá sendo dura, vai ser dura essa transição, mas graças a Deus, hoje a gente tem várias opções aí para nos conectar em Uruguaiana, Porto Alegre. Então, eu e a Paola e o Lourenço, a gente está indo na virada do ano para Porto Alegre. A Paola, inclusive, tomara a Deus, se tudo correr bem, vai para fazer a residência dela, ela que é médica. E a gente vai estar aí pertinho de vocês, aí, acredito que já ali pela primeira quinzena de janeiro, início de fevereiro, já devo estar por aí, trabalhando. Ainda estamos analisando aí analisando possibilidades, mas eu me criei trabalhando, né, Kleber? Eu me criei trabalhando desde muito novo, com meu pai e com a minha mãe, obviamente, e o que eu quero é trabalhar, e de preferência, obviamente, poder trabalhar em algo que a gente leve benefício e conquistas para aquelas pessoas que mais precisam nas nossas comunidades no Rio Grande do Sul, mas me permitam, obviamente, sendo de Uruguaiana e da fronteira, que a gente também possa contemplar cada vez mais essa região que sofre e não sofre pouco para se desenvolver todos os dias. Mas certamente na urna em 26 também, né? E dito por ele, viu? O deputado Frederico Antunes, na verdade, além de deputado, a gente se conhece há muitos anos, né? Obviamente ele é daqui, e ele, agora, na última eleição dele, anunciou que não concorre mais deputado estadual. Isso aí não é novidade para ninguém, ele se manifestou em alguns órgãos de imprensa aí de Porto Alegre, região metropolitana. Então, a ideia é a gente dar sequência a esse trabalho. Ocupar esse espaço. A princípio, né? A princípio, não. Na verdade, hoje... Está se preparando para isso. E por tudo que eu te falei antes, pela questão familiar, a questão de distância, sou pré-candidato a deputado estadual, mas isso é uma outra conversa. Antes vamos... Mas quando vê, tá aí, para passar embaixo da ponte, aí a gente quer trabalhar demais
para que tudo isso possa se tornar realidade, né, daqui 2 anos. E ainda temos amanhã, domingo, dia da eleição. Bom voto aí para quem nos acompanha, como aqui em Porto Alegre e outras cidades que terão voto. Meu querido amigo, e é amigo também, prefeito Rony Mello, obrigado, parabéns aí pela tua trajetória e mais sucesso ainda pela frente. Eu que te agradeço, Kleber, te agradeço o espaço, mas te dizer, realmente falo de todo o meu coração, da honra de poder estar conversando contigo, com todos que nos assistem. Quero só fazer para mim, que sou do esporte, né? Pessoal, talvez nem todos sabem, mas eu sou, muito do que eu sou hoje, além da minha família, depende do esporte. E está sendo muito duro tudo que aconteceu esses últimos dias com esses jovens de Pelotas. Então, gostaria, de alguma forma, né? A gente sabe que essa cicatriz, essa ferida, a gente vai carregar para o resto da vida, mas se puder confortar um pouquinho o coração dos pais, dos familiares, da comunidade de Pelotas, do clube português, quem sabe, a gente tem um Rio Uruguai aqui, quem sabe para amenizar essas dores, quem sabe o Uruguaiana amanhã depois não traz uma extensão do clube português para essa gurizada aprender remo, porque esporte é vida, né, e eles vão ficar marcados nas nossas memórias como exemplo para muitos outros jovens. Legal. Prefeito Rony, obrigado então. Eu que agradeço, obrigado pelas suas palavras também. E quem nos acompanhou pelo rádio, na internet, tem a íntegra do programa com algumas perguntas a mais. Aqui no rádio nós ficamos com uns 30 minutos de todos os sábados e voltamos no próximo sábado com mais uma edição. Até lá, bom dia, bom final de semana. Outro olhar. A apresentação Kleber Benvenu.